Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Nós estamos trabalhando toda essa semana com o tema identidade cristã. Nós tomamos uma decisão de ministrarmos por temas durante cada semana. Cada semana é um novo tema. E essa semana nos correspondeu começar ministrando identidade cristã. Hoje, quando você ministra sobre identidade cristã, é impossível não ministrar sobre a paternidade cristã. Então, o nosso tema de hoje é paternidade cristã. E o nosso texto bíblico está em Gálatas, capítulo de número 4, e o versículo de número 4 a 6. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Paternidade cristã. É impossível falar de identidade e não falar de paternidade. É impossível falar de paternidade e não falar de herança. Então hoje se prepare, porque você vai ser sacudido quando você descobrir que, ademais da sua identidade cristã, você agora é filho, e filho tem direito à herança. Mas eu quero lhe situar dentro da palavra. Quando você adquire a sua identidade cristã, eu quero lhe situar o que lhe leva, o que gera dentro de você para a sua vida na terra. Queridos, nós sabemos que o céu é verdadeiro. Nós sabemos que vamos para lá. Então o céu é assim. Eu sempre digo o seguinte: o céu dispensa comentários. A dor, a separação, a morte é dolorosa demais para nós que ficamos. Para quem partiu, é glória. Então o céu dispensa. É bom? Não, é o céu. Vamos lutar para chegar. Mas enquanto não chegamos, nós desfrutamos de uma vida abundante na terra. Escutou? Uma vida abundante na terra. É uma vida de sofrimento. Sim, mas é como a planta. As rosas mais bonitas têm os espinhos, não tem? E você não tem que procurar como pegar para não ser furada. E mesmo que com todo cuidado você ainda é furado pelos espinhos, assim é a nossa vida na terra. Com todo cuidado, vez ou outra nós somos furados pelos espinhos das aflições, das angústias, da necessidade, da pandemia, das enfermidades, de toda essa série de coisas que nos atacam como humanos. Mas a mulher cristã e o homem cristão, nós estamos direcionando para a sua vida como cristão na terra. Você foi criado por Deus. Então você não é qualquer pessoa. Aí o salmista diz, olha: pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Teceste. Já viu uma pessoa fazer crochê ou tecer aquelas redes assim no interior? Ou aquele povo que borda em Caicó aqui no estado do Rio Grande do Norte? Então, nesse trabalhar, dizia o salmista: no ventre da minha mãe o Senhor me formou.
E eu gosto quando ele diz isso, é Salmo 139. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Quão maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe bem. Então você foi criado por Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lá no jardim do Éden, quando Deus fez o homem e a mulher. Aí ele diz, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Varão, macho e fêmea o criou. Numa linguagem mais nossa, homem e mulher o criou. Outra coisa não foi a criação de Deus. Ele estabeleceu lá em Gênesis 1:27. Você é nova criatura. Tudo isso, a identidade, quando você assume a sua identidade cristã, você começa a se ver envolvido pelo resultado dessa identidade de Cristo em você. Olha que coisa grande. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 5 e o versículo 17. Então a sua vida velha ficou para trás. Não importa quem você foi. O que importa é que você é novo. Eita, você não foi recalchutado. Você não foi botado um remendo. Você não foi feito um conserto. Você foi feito novo. E eu vou repetir um texto que eu amo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então as marcas do pecado você não pode carregar. Você não pode carregar sequelas. Você não pode permitir que Satanás continue lhe acusando. Porque a Bíblia diz que você foi feito novo. Aquela criatura, aquela vida miserável, Deus não a remendou. Deus fez nova criação. Então ânimo. Você é filho e herdeiro da glória de Deus. Você é tesouro particular de Deus. Gente, isso é muito grande. E eu acho lindo esse texto, porque esse texto é Moisés que recebe diretamente de Deus lá no Sinai. No caminho com o povo rumo à terra prometida. E Deus diz a ele assim, olhe Moisés, se vocês diligentemente ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, sereis propriedade particular de entre todos os povos. Meu Deus. E aí ele diz, embora toda a terra seja minha, tudo é dele, vós sereis meu reino e sacerdócio e nação santa. Moisés escuta isso de Deus com respeito ao Israel. Quando a gente chega no Novo Testamento, a igreja, que é o Israel de Deus, que vem da linhagem da promessa que Deus fez a Abraão, aí a gente vai para Pedro, e Pedro também diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo escolhido e de boas obras. Então levante a cabeça, deixe de churumingar, como a gente diz aqui no Nordeste, meu povo lindo. Adore, louve, engrandeça, grite de alegria, você é livre. É outra coisa que o Evangelho lhe traz, que a identidade de Cristo lhe dá. É a liberdade. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Aí ele diz, Gálatas, e eu digo hoje a você, irmãos queridos, estás pois firmes, e não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão já. Não escute essas coisas negativas e que enfermam o seu coração e que faz você perder a liberdade que tem em Cristo. Você é livre porque o Filho de Deus vos libertou.
Outra coisa que a identidade diz a você: você é templo do Espírito Santo. Ah, coisa linda! Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Você não é nada mais, nada menos do que a morada do Espírito Santo de Deus, o santuário do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é Deus. Então levante a cabeça. Você nasceu para triunfar, mulher. Saia desse jugo, ele lhe fez livre. Você tem identidade. Acabe com essa história de baixar a cabeça e dizer que não é ninguém. Você é amiga de Deus. Você é também amigo de Deus. É Pedro que escreve isso. 1 de Pedro 5:2. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as boas novas da sua maravilhosa luz. Você é sacerdócio real. Mas você é amigo de Deus. E eu não lhe dei a referência de amigo de Deus. João 15:15. Ele diz: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-lhe chamado amigos. Amigos. E ele diz: sabe o quê? Pois tudo que eu ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Queridos, vamos voltar à palavra, vamos voltar aos princípios, vamos desfrutar do Evangelho de Jesus na terra. E por último, quando você tem a sua identidade, todas essas coisas são preciosas, mas o fim é glorioso. Seu destino final é o céu. Mas nós aguardamos, segundo a sua promessa, novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça de Deus. É libertador quando nos alinhamos com a palavra de Cristo Jesus. Quando você sabe de tudo isso, então você começa a entender a paternidade de Deus na sua vida. Você se tornou filho. E como você se tornou filho, você começa a ser herdeiro da glória de Deus. Paulo estava dizendo que a partir desse momento o nosso coração clama: Abba, Pai. Ou ele estava dizendo: Pai, Pai, meu Pai. A expressão de meu Pai é muito forte e é impossível, irmãos, você aceitar a paternidade livre quando você teve um pai que lhe maltratou, que violou seus direitos, que violou o seu corpo, que lhe maltratou com golpes físicos, que lhe maltratou psicologicamente, que lhe defraudou. Então, quando essa é a imagem negativa que você tem da paternidade antes de conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, a sua mente é trabalhada, o perdão é trabalhado. Quando você conhece a regeneração pelo sangue precioso de Jesus, então o Pai terrenal pode ter falhado, mas o Pai celestial jamais lhe desamparará. E eu gosto do texto bíblico, e agora direcionada para as mães, quando Isaías diz: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Ele está falando da maternidade, ele está falando da paternidade maternal, e ele está dizendo: se essa mãe esquecer, todavia eu não me esquecerei, porque nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado.
É impossível você esquecer alguma coisa que está gravada nas palmas das suas mãos. Todo o tempo você usa as mãos. Então era isso que Paulo estava dizendo. Gente, agora você é filho. Agora você não é mais servo. Você agora foi recebido pela adoção de filhos. E como você foi recebido como filho, você começa a herdar. E no desenrolar de tudo isso, Paulo diz uma coisa muito interessante. Você passa da categoria de órfão para a categoria de filho. Você é tão amado que Deus não poupou esforços para cuidar da sua vida. Não viva agindo como um órfão, não viva agindo como um servo. Comece a ter atitudes de filhos, comece a desfrutar da bênção de Deus. Um órfão se sente triste, uma pessoa adotada, antigamente eu acredito que vai mudando com a cultura, com o entendimento, mas se adotava uma criança e a primeira coisa que envolvia era mentira. Você não pode saber quem são os seus pais biológicos, mas quando essa criança cresce, ela vai atrás das suas raízes, ela vai atrás da sua identidade, porque ela quer conhecer quem foi seu pai, quem é sua mãe, qual é a sua identidade. E agora em Cristo Jesus, quando você aceita Jesus, quando você tornou-se filho, agora você não precisa ser conhecido pelos demais, agora você quer ser unicamente conhecido pelo seu pai. E agora você não atua como servo. Servo trabalha para receber um salário, servo trabalha para receber uma recompensa. Filho não, filho trabalha para multiplicar a herança. Louvado seja o nome de Jesus. E você é herdeiro. Filho trabalha por amor. Filho tem aquela liberdade de chegar, se debruçar nas pernas do pai, ser abraçado por esse pai, ser acariciado por esse pai. Eu me lembro, e a minha irmã Vandi deve estar me escutando, e a gente era as mais novas, eu e Vandi somos de anos, uma de um ano, outra do outro. E o meu pai, ele trabalhava nas feiras e ele trazia umas balinhas doce que a gente chamava buzinho. Eu não sei se isso existe todavia. E ele gostou da gente, ele sempre foi um bom pai, eu já lhe disse isso. E aí ele trazia e entregava os buzinhos a gente. E ele dizia: tá aqui que eu trouxe para vocês. Ele não podia dar muita coisa, mas o que ele podia, ele trouxe. E com a minha irmã Vandi era bem interessante. Ela trabalhava, estudava e chegava de noite, tarde, e ia se deitar. E éramos muito pobres, muito humildes. E o quarto não tinha porta. Eu não sei se você é desse tempo onde se tem cortina de pano que se botava para servir como porta. E Vandi dizia assim: eu tenho, assim que eu fecho os olhos, papai chega na porta no quarto, afasta a cortina e diz: Vandizinha, é hora de se levantar para ir trabalhar. Essa palavra soa como cântico ainda nos nossos ouvidos. Assim é a relação sua de filho com pai. É a paternidade de Deus com você. Eu quero que você comece a desfrutar dessa relação, de contar tudo a Ele. Eu já lhe disse em outras ministrações, quando eu vinha de férias da Venezuela para o Brasil, eu chegava na casa dele. Você sabe o que é um tamborete? Aqui no Nordeste, um banquinho, mas a gente chama popularmente tamborete. E eu pegava o tamborete e me sentava perto dele, e de boca aberta eu ficava escutando os conselhos dele. Faça isso com o papai. Abba, pai.
Essa manhã eu quero que você comece a descobrir uma relação de intimidade com Deus. Ele não é aquele carrasco. Ele não tem na mão um látigo para golpear você. Ele não vai lhe condenar. Ele não está sentado naquela mesa como um ministro do Supremo ditando ordem que vai ferir o seu coração. Ele não tem um martelo como o juiz tem batendo a sentença final. Ainda não. Ele ainda está lá e Cristo intercedendo por nós diante dele e dizendo: Pai, esse filho precisa do teu cuidado. Nessa manhã, comece a ter essa intimidade com ele. Comece a desmistificar esse Deus tão rígido, esse Deus que só condena, esse Deus que não é complacente com você. Não é assim. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que vai entender você cair uma vez, 2, 3, 4, 10. Ele é o Deus que vai lhe perdoar 70 vezes 7. Ele é o Deus que vai ter sempre resposta para a sua oração. Essa manhã se sinta encorajado a cair nos braços dele e ser abraçado por ele. Nessa manhã, eu quero terminar dizendo a você: nós trabalhávamos com os encontros, trabalhávamos com a cura do coração das pessoas, principalmente dos novos convertidos, as pessoas que chegam machucadas pelo sofrimento do pecado. E papai já estava doente no Brasil. E num desses momentos, quando nós ministrávamos sobre a paternidade de Deus, eu digo: Deus, não leve papai agora. Eu não posso ficar sem os joelhos do meu pai. Ele se levantava de madrugada e orava por todos nós. Nós somos frutos da oração dele e de mamãe, sim, mas hoje é a paternidade. Você tem que ver Deus como esse pai que cuida, esse pai que traz o pão, esse pai provedor. Esse pai que nesse momento de escassez, ele está agoniado porque não tem como trazer o pão para você. Assim é Deus, dele não lhe quer ver sofrendo. Ele quer abençoar a sua vida na terra. E num dessas ministrações eu digo: Deus, não leve papai agora. Eu não posso ficar sem os joelhos do meu pai, sem a oração do meu pai, sem os conselhos do meu pai. E naquele momento de oração, o Espírito de Deus ministrou a minha vida: você nunca fica órfão, porque você tem a mim. Eu serei sempre o seu pai. O seu pai terrenal é passageiro. Ele tem um limite de idade para viver na terra. Mas eu, quando lhe tomei como filha, eu lhe adotei eternamente. Eu lhe enxertei na oliveira verdadeira. E eu lhe dei direito à herança de ter a minha bênção todos os dias na terra. E depois a vida eterna comigo. Essa manhã eu quero que você retorne ao princípio da paternidade. Eu quero nessa manhã que você abra a boca e diga, como Paulo escrevendo aos Gálatas: o Espírito do seu Filho, pois sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Palavra em aramaico para pai, palavra em aramaico que significa exatamente papai. Receba o abraço do seu Pai celestial. Você não é órfã, você não está só.
você tem um Pai que escuta as suas orações, que é onisciente, onipresente e onipotente. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença, te agradecendo, porque o Senhor pensou nos mínimos detalhes, quando nos fez filhos. E essa adoção me deu o direito de herdar tudo que o Senhor garantiu na cruz do Calvário, quando mandou Cristo, Deus Filho, para nos resgatar e nos enxertar na oliveira verdadeira. Essa manhã, que cada um que se sentia órfão descubra hoje o amor incondicional desse Pai eterno que nos amou apesar de nós. Que a tua bênção abrace a eles e que eles possam deitar confiantemente nos teus braços e repousar nos braços do Pai eterno, no nome de Jesus. Amém.